Muito bem. Muito obrigado pela presença mais uma vez de vocês aqui no nosso encontro de estudo bíblico, de discussão, de aprendizado, de caminhada. Hoje já é o nosso quarto encontro sobre o Evangelho de Lucas. Nós já aprendemos muita coisa de Lucas, na verdade. Já temos uma noção, eu tenho certeza que quem está participando dos nossos encontros já tem uma visão diferente ao ler qualquer trecho do Evangelho de Lucas. Já consegue identificar que ele é o Evangelho do Espírito, já consegue identificar que ele é o Evangelho dos pobres, o Evangelho das mulheres, o Evangelho dos pecadores, o Evangelho das parábolas, é o Evangelho do discipulado. Então, já consegue ver isso de uma forma diferente, já consegue ler e entender, interpretar aquilo que está lendo, as palavras de Jesus e tudo mais. Então, para você que é a primeira vez que está nos assistindo, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós temos pessoas ao vivo de vários lugares, Ouro Branco, Unai, Uruana, Cercado, Brasília, tem gente de vários lugares aí participando. E se você está assistindo pelo YouTube, esse encontro é gravado, então aproveite para se inscrever no nosso canal da nossa paróquia, se inscreva aí e também dê um clique no sininho para você receber as notificações das nossas postagens, daquilo que nós formos fazendo aqui na nossa paróquia. Que nós não temos a intenção de fazer uma evangelização intro, para dentro, mas uma evangelização que saia, que, como o Papa Francisco nos propõe, uma igreja em saída, que leve o conhecimento para outras pessoas, compartilhar conhecimento. Como eu já disse em outro encontro, é, muitas redes sociais, mídias de modo geral, dá até náusea, porque só ouvimos más notícias, e aqui nós vamos ter oportunidade de escutar a boa nova, a boa notícia, o evangelho, vamos estudar muitos outros temas. Hoje é o quarto encontro e o último também do Evangelho de Lucas. A partir de semana que vem, nós já vamos estar com outro tema, que vai ser o tema da campanha da fraternidade, nos situar sobre o que a igreja está a nos falar sobre a educação, fraternidade e educação. Na primeira parte de Lucas, quem não assistiu, é interessante assistir, está no YouTube, Lucas parte 1, eu busquei retratar quem é Lucas, qual o período que Lucas está inserido, quais são os problemas que Lucas está enfrentando. Apresentei o modo como Lucas escreve. Falei que Lucas é um grego que escreve especificamente para as primeiras comunidades e, sobretudo, para os cristãos pagãos, que não são judeus. Na segunda parte do nosso estudo, nós falamos sobre o prólogo, o endereçamento, é o único evangelista que faz o endereçamento do seu evangelho, e falamos também dos cantos, dos cânticos, dos poemas, das músicas, dos segredos da anunciação, dos segredos do nascimento, segredos que eu digo, aquilo que passou, que só mesmo uma fonte muito segura como Maria poderia certamente dar para o escritor Lucas esses detalhes, por exemplo, a anunciação do anjo. Ninguém testemunhou. Então, para que isso pudesse ser conhecido e chegar até nós, certamente uma das fontes, todo escritor busca fonte.
para escrever aquilo que ele está pesquisando. E essa fonte pode ser material, pode ser um outro documento, como o próprio Evangelho de Marcos foi uma fonte, e também o Evangelho de Mateus, certamente pode ter sido uma fonte para Marcos, mas ele teve a fonte dele, e não tenho dúvida que Maria tenha sido essa fonte específica de Lucas. Na terceira parte, nós falamos sobre, já começamos sobre como que começa o ministério de Jesus. Depois da tentação, no capítulo 4, de Jesus no deserto, Jesus ele começa um ministério, e eu mostrei para vocês no mapa, ele começa na Galileia, né? E ele fica sempre naquela região, Galileia, Cafarnaum, Nazaré, na verdade Galileia, Nazaré, Cafarnaum, fica naquela região da Galileia. E lembrando que o rei da época do ministério de Jesus é o famoso rei Herodes Antipas. Não é o Herodes do nascimento de Jesus. O Herodes do nascimento de Jesus é o Herodes o Grande, né? O Grande. Ele até tinha o apelido de Rei Anão, porque não só porque ele não era não tinha a firmeza do pai, do Herodes o Grande, quanto na estatura. Ele era muito pequeno, ele era bem baixinho, então ele era chamado, era apelidado de Rei Anão. Bom, depois Jesus ele começa uma caminhada. Então, no finalzinho do capítulo 9, ele vai começar uma caminhada, ele vai sair da Galileia, preste bem atenção nisso, ele vai sair da Galileia e vai para Jerusalém. Jesus, ele está determinado para cumprir a missão do Pai. Ele está determinadíssimo. Ele sabe que para onde ele está caminhando. Ele não chega a Jerusalém por acaso, como se alguém estivesse seguindo a multidão, andando pela multidão afora. Não é dessa forma que Jesus vai para Jerusalém. Ele vai de forma consciente para Jerusalém. É tão interessante que na tentação que Mateus apresenta, a tentação de mostrar Jerusalém e falar para ele pular, Lucas inverte essa ordem de Mateus. Para Lucas, este seria essa ideia a ordem das 3 tentações. Primeiro, transformar a pedra em pão. Mateus fala que a segunda tentação é exatamente quando o demônio mostra, coloca Jesus na parte mais alta do templo e pede que ele pule, citando a própria palavra de Deus, dizendo que nada iria acontecer com ele, que Deus mandaria os seus anjos para que nenhum mal acontecesse com ele. Lucas coloca esta tentação como a terceira, né? Como a terceira. Para Mateus, a segunda de Lucas, que é a terceira de Mateus, que é: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos esses reinos que você está vendo. Eu pego esse gancho importante porque é exatamente a conclusão de todo o projeto do Pai para Lucas. Na visão de Lucas, vai acontecer Jesus em Jerusalém. É em Jerusalém. E Jesus ele faz essa caminhada de forma na Judéia que ele vai, né? Então ele sai da região da Galileia e vai descendo para a região da Judéia, para Jerusalém. Tá bem? Então ele faz, e daí, a partir do final do capítulo 9, início do capítulo 10, que eu já falava para vocês, o capítulo 10, Jesus ele pega 72 discípulos e os envia
para anunciar o reino e para expulsar demônios, para curar pessoas. Ele expande aquilo que ele deu para os 12, para os apóstolos, agora ele passa para o discipulado. O discípulo de Jesus também é como se fosse aqueles que vão à frente para que pudesse conhecer, preparar para que Jesus pudesse chegar. Bom, hoje a intenção nossa, então, na parte 3, nós pegamos o capítulo 4, quando Jesus, vou até pegar novamente aqui para vocês, o capítulo 4, ele começa dizendo aquela leitura, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré. Qualquer pessoa adulta com autorização do chefe da sinagoga poderia fazer a leitura, mas Lucas apresenta que Jesus fez, certamente com autorização do chefe da sinagoga, mas ele fez com uma autoridade tamanha que ele não leu apenas, ele não leu, ele disse que aquilo que ele leu havia se cumprido naquele dia. Quando ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a ressurreição, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Como um bom livro ou como um bom projeto de vida, sempre tem uma boa introdução. Jesus ele apresentou qual seria a introdução, como que ele agiria, qual seria o modus operandi, como é que seria o modo dele operar o ministério dele como ungido, como Messias. E ele proclama isso com a força do Espírito, e ele começa, então, a partir disso, ele vai para o Jordão, depois do Jordão, ele vai para o deserto, depois do deserto, ele começa, então, o ministério público dele, chamando pessoas para compor o ministério. Mas hoje, na parte 4, nós vamos estudar uma perícope, que é um trecho do Evangelho, especificamente um trecho, e depois disso vamos estar apresentando um pouquinho algumas questões particulares que Lucas apresenta. Em primeiríssimo lugar, é importante dizer o seguinte, embora Lucas não seja hebreu, não seja judeu, ele seja grego, provavelmente nascido em Antioquia, ele conhecia muito as Escrituras. Ele era um cristão pagão, lembrando que pagão é aquele que não é judeu, que não é batizado, não é judeu, que tinha um grande conhecimento, era um médico, e ele leu bastante as Escrituras, por isso que ele remete muito ao Antigo Testamento. E a perícope, ou trecho que eu quero estudar com vocês hoje, e a partir disso vocês vão ver em qualquer parte do Evangelho de Lucas, está no capítulo 15. Quem quiser seguir, está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo 15 eu falo que é o coração da pregação de Jesus. No meu entendimento, é o coração, embora cada parte parece nos encher o coração a tal maneira que pensamos que ali tem todo o conhecimento, todo o conteúdo de salvação para qualquer cristão. Mas, pelo menos na Bíblia de estudo, o capítulo 15, ele tem um título, que é a Bíblia de Jerusalém. Diz assim, olha, as 3 parábolas da misericórdia. 3 parábolas da misericórdia. Lembrem-se que Jesus está caminhando para Jerusalém e ele está catequizando especialmente os discípulos. Especialmente os discípulos. Então, ele está mostrando a face do Pai.
o modo como o pai age e o modo como o discípulo deve, ou a discípula deve agir, porque ele é o evangelho das mulheres. A primeira parábola trata sobre a ovelha perdida. Jesus conta um caso. Todo mundo conhecia a realidade dos pastores, dos donos de ovelhas. Não tinha cerca, então eles tinham que ficar vigiando as ovelhas. E Jesus conta assim, olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la. Eu não vou ler o trecho todo, que eu quero ler a terceira parábola. Então, qual de vocês que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, não deixaria as 99 e não iria atrás da perdida? Na verdade, gente, olha, o trecho é muito interessante. Jesus está falando da misericórdia do Pai. Lucas está apresentando, é o evangelho da misericórdia. O Pai, ele se alegra, e todas as três parábolas, existe a palavra alegria, e diz assim, ó, e achando-a, quando encontrar esta ovelha perdida, alegre, coloca sobre os ombros. Preste atenção que eu falava que o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria. Eu gosto da tradução quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, ao invés de falar ave cheia de graça, eu gosto da expressão alegra-te cheia de graça. Porque a ave é uma forma de manifestação de alegria. E quando encontra alegre, ele coloca essas ovelhas nos ombros. Ele não castiga a ovelha fujona, a ovelha que caiu no buraco. Lucas apresenta na pedagogia de Jesus um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que carrega o pecador. Ele coloca nos ombros, ele não aponta dedos, ele não julga, ele não toca a ovelha, ele coloca nos ombros e volta para casa com a ovelha nos ombros. Bom, depois ele fala sobre a dracma perdida. A dracma, para vocês entenderem, uma mulher, diz a parábola que a mulher tinha 10 dracmas. Equivale... O que vale um dracma? Para a gente mais ou menos entender. Na moeda romana seria denário. Equivaleria mais ou menos um dracma, para vocês entenderem, equivaleria a um dia de trabalho. A um dia de trabalho agricultor. Hoje, mais ou menos, em torno de 60, 70, 80 reais um dia de serviço na roça. Mas aquele povo sofrido valeria bem menos. Vamos colocar bem assim, em torno de 50 reais. Então, a pessoa tem 500 reais, 10 notas de 50, e ela perde uma nota, e ela sai, como não existia nota, eram moedas, então a mulher sai varrendo a casa, acende a lamparina e sai varrendo a casa. E quando encontra, de novo, Lucas diz o seguinte, que a mulher varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la. E encontrando, convoca as amigas e vizinhas e diz, de novo, eu falava lá na parte 1 de Lucas, o Evangelho da Alegria, ele ressalta novamente, alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Olha, interessante, de novo. Aí tá, Jesus, ele prepara para o grande desfecho das parábolas do capítulo 15, que todos nós conhecemos, que é o filho perdido, o filho que é pródigo, e pródigo é diferente de prodígio. Prodigalidade é doença, ou um modo totalmente irresponsável.
É aquela pessoa que gasta. O que é um filho pródigo? Inclusive, no direito civil, artigo 3º do Código Civil, artigo 4º, na verdade, fala sobre os fatos que podem tornar uma pessoa relativamente incapaz, né? Eu ia dizer parcialmente, mas é relativamente incapaz. Uma delas seria a prodigalidade, aquela pessoa que não consegue ter dinheiro, ele gasta, ele consegue, nada ele segura. E isso, inclusive, é previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas é interessante que muitas Bíblias trazem esse título como o filho pródigo. O centro está na prodigalidade do filho. E não está errado colocar esse título. Embora eu prefira a parábola do Pai Misericordioso, não está errado colocar a Bíblia que tem a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque estava no centro. Para Lucas, o pecador está no centro. Ele está no centro, está no coração de Deus. Tanto faz estar na sua Bíblia a parábola do filho pródigo, porque não tem problema nenhum. Lucas é o evangelho dos pobres, dos pecadores. Então, ele coloca esse moço no centro do evangelho. Embora eu gosto de ver a misericórdia do Pai. E é sobre esse evangelho que eu quero ler aqui para vocês e mostrar alguns dados importantes. Diz aqui no versículo 11 do capítulo 15. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região distante e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Gastou tudo. Só que tirando aqui o áudio. Gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Ele partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu, encheu de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: vai depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, coloque um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar.
Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu estou a te servir e jamais transgredi um só dos seus mandamentos. E nunca me deste, ao menos, um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Aqui, gente, esse texto grande, é um texto comprido, versículo 11 até o 31, Jesus ele prepara, na verdade, com duas parábolas, o grande final, que é o ser humano. Ele começa a falar da ovelha perdida, fala da dracma perdida, para falar do ser humano. E aqui tem vários detalhes daquilo que nós já estudamos juntos, sobre o Evangelho de Lucas, os pormenores do Evangelho de Lucas. Bom, vamos lá então para os pormenores. Quem é aquele que pede, acha, cheio de razão, que pede a herança do pai antes do que o pai tenha falecido? Quem gasta todo? O pecador. É o pecador que faz isso, que não leva em conta, não leva em consideração o valor da vida, que acha que tem direitos, acha que tem todas as necessidades são centradas nele, é ele que é o centro, né? Então, é o pecador que está no centro desse evangelho. Bom, vamos lá. Então, ele pega essa herança, porque Deus, como o próprio Evangelho de Mateus fala isso, Deus faz chover sobre bons e sobre maus. Ele ama bons e ama os maus. Ele não ama a maldade dos maus, mas ele ama as pessoas. Então, esse moço, ele vai e gasta todo o bem que o pai deu a ele numa vida devassa. Fica parecendo que Jesus está falando para, por exemplo, só para o pagão. Ele está falando para os discípulos. Por isso que a mulher, a prostituta, que não é a Madalena, que foi pega em adultério e que as pessoas queriam apedrejar, quando Jesus fala, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Muitas pessoas falam que é Madalena, não é Madalena. Tá? É uma outra personagem. O Evangelho não disse que é Maria Madalena. Ao contrário, o Evangelho diz que de Madalena, o Senhor expulsou 7 espíritos maus. Então, dá referência de que não é a mesma mulher que foi pega em adultério, como algumas pessoas acabam pregando como se fosse a mesma personagem. Então, quando Jesus apresenta essa parábola, quando Lucas coloca isso, quer dizer que ele está pregando para os próprios discípulos. Quem não tem pecado? Quem nunca caiu? Quem nunca errou? Quem nunca dissipou os bens do Pai com a vida devassa, de alguma forma? Então, ele começa a contar essa história, e é interessante que a privação, o sofrimento, aqui traz uma palavra muito interessante. Olha, depois foi então empregar-se com um dos homens daquela região, porque ele passou a passar privações. Lucas, ele tem uma ideia de que o sofrimento, é claro que ninguém quer sofrer,
Quem gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Qualquer coisa que eu sofra, eu fico incomodado. Uma dor no dedo me incomoda. Um cisco no olho me incomoda. Ninguém gosta de sofrer. Mas aqui, neste caso, o próprio Agostinho, Santo Agostinho, ele disse: ó pecado tão doce e tão belo, que a partir de ti me fez conhecer o Salvador. Então, Jesus apresenta, e o Santo Agostinho vai retomar essa ideia posteriormente, o sofrimento ele pode ser visto como um caminho de conversão. Não que você precise passar pelo sofrimento, mas algumas pessoas, ao passar pelo sofrimento, pelas privações, ele pelo menos descobre que só Deus pode ser o alívio, que só o Pai pode ser o alívio. Talvez aquele moço, enquanto estivesse tendo patrimônio, tendo bens, tendo com que gastar, pode ser que certamente não buscaria auxílio, ou pelo menos pensar na possibilidade do retorno ao Pai. E ele passa pela pior experiência para um judeu. Por quê? Embora estivesse falando para... Lucas está pregando muito mais para os cristãos pagãos, mas aqui também num contexto judaico. O escrito é no contexto judaico. Ele vai cuidar dos porcos, e nem a lavagem, as bolotas, aquilo que se dá para os porcos, aquele moço podia comer. Era a coisa mais humilhante que existia, né? Então, era uma das questões mais humilhantes para o judeu, era exatamente cuidar dos porcos. Bom, aí começa a vir o detalhe. A privação, o sofrimento, fez com que aquele jovem, aquele homem, sentisse saudade do pai. Alguns teólogos dizem assim: será se foi um arrependimento completo? Aquela pessoa estava totalmente motivada a voltar para a casa do pai? Ela converteu realmente? Não, não converteu. A conversão ela se vai dar no caminho, é no processo. Ela não acontece simplesmente, mas a privação ajudou com que ele despertasse o desejo. É interessante porque o nosso sofrimento pode nos ajudar. Não é que Deus queira o nosso sofrimento, mas pode nos ajudar a encontrar o caminho de casa. Ver tudo aquilo que está dando errado na nossa vida, tudo aquilo que está dando, não está dando certo, as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas misérias. Elas podem ser um espaço de tomada ou uma possibilidade de tomada de consciência. Bom, aqui agora ele começa a ensaiar esse retorno para a casa do pai. E ele começa a fazer isso como fosse uma ladainha. Ele não só pensa isso. Inicialmente ele pensa, e aí é interessante, ele transforma isso em uma oração repetitiva. Então, quem diz que não pode fazer oração repetitiva, aqui nós temos uma. Então, primeiro, ele tem que tomar consciência da necessidade de voltar. Da consciência, primeiro, na verdade, não é nem da consciência de voltar, de que aquela vida miserável não vale a pena. Que aquela vida que ele estava levando não dava, era terrível. Então, primeiro é a consciência. Depois é que entra para uma transformação, para uma pedagogia do caminho, para um retorno à casa do pai. Então, ele diz assim, olha, engraçado, quantos empregados meu pai tem? Todos eles comem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Então, dá para dizer que é realmente uma conversão? Talvez seja muito mais uma necessidade. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês pensem na pergunta para ver se entenderam o espírito de Lucas.
Então, ele diz assim, olha, vou embora, não vou ficar aqui. Eu vou procurar meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele partiu. Então, começa o processo, a pedagogia da conversão. Começa com o sentimento da falta, a consciência da miséria. Do jeito que tá ruim, não dá. Desse jeito que eu estou levando a vida, realmente não tem sentido. E aí ele faz esse retorno à casa do pai. Só mais um pouquinho, vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de ver se alguém consegue pegar o espírito de Lucas, o espírito da escrita de Lucas, sobre esse assunto. Então, ele volta e ele vai fazendo essa ladainha. Como todo mundo que peca, os ombros caem, a tristeza, né? Quando a pessoa está triste, os ombros caem, a cabeça curva, os olhos ficam afundados. Assim aconteceu com aquele filho pródigo. Ele volta para casa, ele volta dessa forma, ele volta triste, cabisbaixo, e volta repetindo essa ladainha. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. E foi repetindo isso, minha gente. Ele vai repetindo isso no caminho. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Realmente pisei na bola, não fiz nada certo, mas me recebe pelo menos como um dos teus empregados. Eu quero voltar pelo menos pelo pão. E aí eu pergunto, a pergunta é o seguinte: por que esse menino, esse filho, esse rapaz, esse homem, não foi procurar um outro parente? Por que ele volta para a casa do pai? O que motivou o filho pródigo voltar para a casa do pai? O que motivou? Era só o pão? Porque ele tinha outros parentes que tinham também pão. Tem algo mais que faz com que o filho pródigo volte para casa, que é exatamente o título de muitas Bíblias sobre a parábola. Eu vou responder, porque ele sabia, ele conhecia o pai, ele sabia que o pai era bom, ele sabia que o pai era misericordioso. É este o motivo pelo qual ele volta. Não é só pelo pão. Ele tem consciência da misericórdia do pai. Ele sabe que o pai vai dar o que ele tanto está buscando. Que o pai, nesta casa, vai recebê-lo. A prova disso, essa certeza motivava. Era essa certeza que Lucas queria motivar os pecadores. Você pode voltar para a casa do pai, porque o pai te espera. O pai te encontra. Preste atenção. O pai te espera, o pai te encontra. E é de arrepiar o que acontece. Eu quero que vocês imaginem essa cena. O filho voltando para casa, cabisbaixo, ombros baixos, olho fundo, rosto desfigurado, sujo, maltrapilho, fedendo, sem dignidade, repetindo uma oração. Pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como um de teus empregados. Diz aqui na palavra, aqui muito interessante, o filho, ele estava ainda longe, aqui no versículo 20. Ele estava ainda longe. Quem estava longe? O filho pródigo. Quando seu pai o viu. Olha que interessante, gente. Passa quase despercebido quando a gente lê.
Não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Ele estava tão submerso à sua tristeza, às suas dores emocionais, aos seus problemas, à sua indignidade, à sua miséria. Estava tão entranhado dentro dele essas dores que ele não foi capaz de ver o pai. Mas o pai o viu. O pai o viu. E diz aqui na palavra, o pai viu, encheu-se de compaixão. Compaixão é diferente de ter dó. Dó você apenas sente, mas não faz nada. Compaixão, você não sente a dor do outro, mas você toma decisões em favor de amenizar a dor do outro. É impossível sentir a dor do outro. Eu não sei a dor do Ney, eu não sei a dor da Maria da Guia, eu não sei a dor do Deiso, eu posso vê-lo, mas ter compaixão, ter dó, é sentir a sua dor e não fazer nada. Ter pena é sentir a sua dor e como que essa dor mexe com você. A compaixão é muito além. É você ver a dor do outro e querer amenizar, tirar a dor que o outro tem. Então diz aqui, encheu-se de compaixão. Quem encheu-se de compaixão? O pai. Preste atenção. Correu. Quem correu? O pai. O pai corre em direção ao pecador. Ele lança-lhe ao pescoço do pecador, do filho que merecia, aos olhos humanos, um castigo, uma surra, um couro, um castigo. Mas o pai não. O pai, ele abraça, lança-lhe ao pescoço. É um abraço verdadeiro, não é um abraço de distância, é um abraço de quem encosta o rosto, é um abraço que lança o pescoço e cobre-o de beijos. O filho, então, ele até tenta repetir aquela ladainha, que eu gosto de falar assim, que ele vinha treinando no caminho. Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me acolhe pelo menos como um dos teus empregados. Eu acredito piamente no que eu vou dizer. Eu acho que o pai não escutou nada do que esse menino falou. Eu acredito, assim, pela força do Espírito, eu acredito plenamente que o pai nem tenha escutado o que o menino estava dizendo. Enquanto ele estava repetindo, pai, pequei contra o Senhor, contra Deus, pequei contra o Senhor, pequei, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai estava gritando, o empregado, corre lá, me traga uma roupa nova, me traz o anel, porque as famílias abastadas, elas tinham um anel de pertencimento à família. Aquele menino, quando vai embora, ele deixou de pertencer àquela família. Ele tirou o anel de pertencimento. Não é um anel qualquer, é um anel de pertencimento à família daquele pai. E o pai já está gritando, traz o anel, traz roupa nova, mate o novilho cevado e vamos fazer uma grande festa. Vamos fazer uma grande festa. Comamos e festejamos. Lembra que eu falava isso no início da nossa aula, sobre a pedagogia de Jesus com a alegria. Jesus, ele tem uma alegria com o pecador que se converte, com a ovelha encontrada, com a dracma encontrada. E ele quer que os outros se alegrem com ele não quer se alegrar sozinho. Ele quer que os outros se alegrem. Lucas está escrevendo para a comunidade dos cristãos pagãos, não só os judeus. E ele está dizendo, essa alegria também é sua de Antioquia, de Chipre, é sua que mora em Atenas, que mora na Grécia de modo geral. Então, é sua, é de todos essa alegria.
Então, eles começam a festejar. É muito típico isso de Lucas, esse festejamento. Então, primeiro detalhe, o que eu queria que fixasse, o pai, por que o pai não foi buscar o filho? Essa é uma pergunta. Certamente o pai sempre soube onde o filho estava. Não tenho dúvida. O filho não estava perdido. Não é a parábola do filho perdido, é a parábola do filho pródigo. Com certeza chegava notícias que o filho estava em boates, o filho estava bebendo, o filho estava gastando os bens com tudo, qualquer coisa errada. Mas o pai só esperava uma atitude do pecador, o desejo de retornar à casa do pai. Isso bastava. Se ele estava ou não arrependido completamente, se aquele arrependimento era completo na vida dele, completo, não importa. Importa que ele voltou para casa. Então, primeiro é isso, é que o pai não foi, por quê? Porque Deus, essa é a metodologia de Deus. A ovelha, um animal, você pode buscar. A dracma, você pode buscar. Mas o ser humano tem que desejar o retorno para a casa do pai. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando se volta sinceramente, não é o filho que vê o pai, é o pai que vê o filho. O pai estava na cancela da casa, estava na porteira, na tronqueira, como você quiser pensar. Eu penso que aquele pai ficava todos os dias, de manhã até à noite, ali, olhando para aquela estrada longa, na esperança de ver o filho voltar para casa. Então, ele volta para casa. Deus pode tudo, mas espera que o pecador deseje voltar. Outra coisa interessante, que é um detalhe que eu queria comentar com vocês, é o fato do pai pedir que trouxesse sandálias para o filho, né? Trouxesse sandália para o filho. É um detalhe, gente, que está lá no Antigo Testamento. O escravo não poderia usar sandália. Aquele filho já se comportava como escravo. Como que você descobria que uma pessoa era escrava? Ele não podia usar sandália. Se você pegar a vocação de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3º, você vai ver exatamente isso. É interessante isso, né? Moisés, retire a sandália dos seus pés. Primeiro pedido é esse. O engraçado, aqui Jesus está mandando calçar e Moisés teve que tirar a sandália. Por que isso? Um detalhe exegético muito interessante. Moisés era hebreu, foi criado com os egípcios e pensava como egípcio. Não pensava como hebreu. Não pensava como um filho de Deus que iria libertar o povo. Então Moisés teve que se tornar escravo, mas escravo do Senhor. Ele teve que tirar suas seguranças, teve que tirar os sapatos, as sandálias dos pés, porque Moisés era muito cheio de si, muito cheio de ego, um ego muito inflado, muito grande, ao contrário do filho pródigo. O filho pródigo volta para casa não mais com a sandália dos pés, ele volta na condição de escravo. E o pai tira da condição de escravo. O pai tira da condição de escravo. Então, só para vocês entenderem, quando o pai manda calçar as sandálias, está tirando o filho da condição de escravo. Não está aceitando a proposta do filho viver na casa do pai como escravo. Essa é a proposta que é para todo mundo se alegrar que está participando da aula de hoje. É uma proposta que vale para mim e para você. Deus, ele se alegra e te tira da escravidão. Então, esse símbolo de calçar a sandália, ele é muito forte. Ele está tirando aquele moço da escravidão. Está dando vida nova para quê? Para ele. Bom, um outro detalhe, aí vem a tristeza. O filho mais velho. O filho mais velho, ele chega e vê a festa.
eu acho que não existe nada mais mesquinho do que entristecer-se com a alegria do outro. Eu acho que não tem nada mais mesquinho, para mim, do que ficar triste porque o outro está alegre. Então, quando ele escuta o barulho de festa, ele chama o empregado e pergunta, por que essa festa? E ele diz, não, é teu irmão. Seu pai fez uma festa porque teu irmão voltou. E ele fica triste. Ele argumenta, ele retruca. Ele, então, é a velha, né? É a velha ordem. A velha ordem não aceita os sacerdotes, os judeus. Como assim? Jesus que acolhe mulheres não podia sentar à mesa. Jesus deixava as mulheres sentar à mesa. Como assim? Jesus tocava nos pecadores. Jesus, ele curava os leprosos, ele tocava nos leprosos. A velha ordem não aceita isso. A velha ordem quer a manutenção do Estado como era antes. A velha ordem quer uma religião aristocrática. O que é a religião aristocrática? Uma religião dos melhores. Somente os melhores podem comungar, os melhores podem podem cantar na igreja, os melhores podem servir ao altar. E se os pecadores quiserem fazer parte? E se os pecadores voltarem arrependidos? Então, isso causou uma grande confusão. Então, esse filho mais velho representa a velha ordem, que Jesus teve que enfrentar e que a comunidade de Lucas, na década de 80, mais ou menos 40 e poucos anos após a morte de Jesus, estava enfrentando um grande entrave entre os pecadores que voltaram arrependidos e a velha ordem. E começou a ter choque. Mas parece que esse choque continua até hoje. A velha ordem e os pecadores ainda continuam tendo muitos choques nas igrejas, nas comunidades. Sempre foi assim, é desse jeito que deve permanecer. Então, Jesus, ele abre para a misericórdia. Então, Jesus conta que esse pai vai até o filho, e o filho estava cheio de poderes. Este sim estava calçado, não estava descalço. Isso devia estar calçado de bota, estava muito bem, né, com todas aquelas coisas da dignidade de um filho, de um fidalgo, né, de um filho de alguém muito importante. Então ele diz, olha, há tantos anos que eu te sirvo, como se fosse uma meritocracia a participação no reino de Deus. A questão do reino de Deus não é mérito, não, gente. Não é porque eu sou padre que eu vou conseguir a salvação. Não é por mérito, porque eu sou isso, porque minha família é evangélica, porque minha família é católica, porque eu sou isso, porque eu sou ministro da Eucaristia, porque eu sou papa, porque eu sou bispo. Não é mérito. Aqueles que participam do reino de Deus não têm sangue real, tem espírito real. É bem diferente. Então, esse moço que representa a velha ordem, ele queria ter o mérito, dizendo, olha, eu te sirvo há muito tempo, nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E o pai responde, meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que é meu era teu. Agora, é necessário que festejássemos, que dessemos uma grande festa, e que você também se alegrasse comigo, pois este teu irmão, atenção que eu estou terminando a perícope, este teu irmão estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Como que o pai refere-se ao filho pródigo? É muito interessante. Como que o pai refere-se ao filho pródigo? Ele diz assim, olha, este teu irmão, ele recorda
ao filho mais velho, que representa a velha ordem, que aquele moço que estava perdido era irmão daquele, porque ele não queria ser irmão. Quando o pai vai encontrar com ele lá fora, ele diz assim: este teu filho. Ele não fala, este meu irmão gastou todos os bens com prostitutas, dilapidou todos os bens e agora retornou. Ele fala, esse teu filho, ele não é meu. Esse moço aí não tem nada a ver comigo. Ele gastou teus bens e agora você ainda faz uma festa. E o pai responde, não, este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Gente, aqui está toda a docilidade de Lucas na boca de Jesus. A docilidade do Espírito, a docilidade, o cuidado com o pecador, a nova ordem proposta por Jesus Cristo. A festa não era, muita atenção nisso, a festa não era, a alegria não era só para o filho que voltou, a festa era também para a velha ordem. Contudo, nem todo mundo queria participar da velha ordem, desculpa, perdoe-me, não queria participar da nova alegria, da misericórdia do Pai. Achavam que era donos da misericórdia do Pai. Como assim que esse Pai poderia dar uma festa para o pecador e dar uma festa para aquele que sempre cumpriu os preceitos do Pai, a velha ordem? Então, aqui nós encontramos a pedagogia da misericórdia de Jesus, de Deus, com relação ao pecador. Não cria uma nova aristocracia. Ou seja, então, a igreja que Jesus propõe, a assembleia, os convidados que vão participar deste novo banquete, são só os pecadores, não é isso, padre? São as prostitutas, os pecadores, os publicanos, que são os pecadores públicos, são os pobres, as mulheres. São só para estes? A resposta é não. A festa foi dada a todos, mas nem todos participam dessa festa. Então, aí começa essa, por isso eu peguei essa perícope para poder tratar com vocês. Terminando essa perícope, esse trecho, eu faço uma outra pergunta. Bom, se é a certeza que o pai vai acolher o filho, é o que faz o filho pródigo voltar, qual é o assunto desse trecho? Qual é o assunto? Não está falando só de um retorno. O assunto é um assunto soteriológico. Que palavrão é esse? Soteriologia, a palavra grega. Trata-se da salvação. Soter, né? O estudo, logia, né? Então, soteriológico, quer dizer, o assunto desse trecho é quem Deus quer salvar. É de arrepiar. O assunto tratado no Evangelho de Lucas é quem Deus quer salvar. E você já tem a resposta. Deus quer incluir as mulheres, Deus quer incluir os pobres, quer incluir as crianças, quer incluir as prostitutas, os publicanos, e quer incluir também, quer incluir de modo especial todos aqueles que estão à margem. Nós estamos na igreja sinodal, estamos na igreja do sínodo. É exatamente isso, esse é o evangelho. Pode dizer que é um dos evangelhos, é colocar todo mundo no caminho, é caminhar juntos, sem excluir a velha ordem, sem excluir aqueles que já estão na caminhada e nunca afastaram-se da igreja. Eu conheço muitas pessoas, há 30 anos, eles eram ministros da Eucaristia, e eu passei na paróquia há pouco tempo, eles estão lá ministros da Eucaristia. Que maravilha, que bênção. Então, nós não podemos criticar a velha ordem. Aqueles que nunca afastaram-se da igreja, nunca dilapidaram os bens com prostitutas, nunca caíram. Bendito seja Deus, aquele que nunca caiu.
mas será mais bendito ainda se ele acolher aquele que caiu. Mais bendito se ele acolher. E é bendito aquele que caiu e voltou. Então, o assunto de Lucas é a salvação do homem. Então, ele chega até Jerusalém, continuando, ele vai começar a contar outras parábolas, a parábola do administrador infiel, ele vai falar sobre o bom emprego do dinheiro, tá bem, não vamos falar sobre esse assunto hoje, é importante que cada um leia, ele vai falar sobre o poder da fé, o servir com a humildade, ele vai encontrar lá no finalzinho, chegando em Jerusalém, ele vai encontrar com o rico, mais uma vez. Ele já tinha encontrado com outros ricos. Ele encontrou com Levi. Agora ele encontra chegando com Zaqueu. Jesus é o Deus da inclusão. Ele inclui todo mundo que quiser participar. Ele inclui o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o branco, o preto, o bonito, o feio, o leproso, o são. Ele inclui todo mundo. Bom, mas aí ele vai ter, então, a entrada messiânica em Jerusalém, no capítulo 19. Eu dizia para vocês que, depois dessa parábola, agora, os discípulos já estavam entendendo, ou mais ou menos entendendo, porque acho que o processo é depois mesmo, que essa maturação vai chegando. Então, Jesus entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra de uma forma muito simples. Ele entra de uma forma assim, muito interessante. Ele entra e as pessoas acolhem. A fama de Jesus já tinha tomado conta de todos. E a forma como Jesus entra, ele entra montado num jumentinho. E é interessante porque quando um rei tomava um território, o modo como ele entrava determinava que tipo de reinado seria o dele. Se ele entrasse num cavalo de guerra, com a espada empunhada, com a mão na espada, vestido de roupa do exército romano, por exemplo, ou de outro da Pérsia, ou egípcio, como quiser, está dizendo que ele vai ser um rei de punho forte. Jesus, ele entra em Jerusalém num jumento. Ninguém vai para a guerra montado em jumento. Quer dizer, ele estava indicando que o reinado dele não era o reinado que o povo estava querendo. Muitos estavam querendo que ele fosse o novo Davi. Por isso que a Bíblia de Jerusalém diz que a entrada é messiânica, não é davídica. Não é davídica, é uma entrada messiânica. Ele entra com o reino de paz. As pessoas ali nessa entrada, ele recebe ele com muita festa, mas ali ele ainda faz milagres. Dentro de Jerusalém, ele faz milagres. Ele, por exemplo, ele ainda teve um momento onde ele fala julga a questão dos escribas, ele fala sobre a dor que ele tem, sobre a ruína de Jerusalém, ele fala sobre... é interessante que Mateus, Marcos e Lucas, Mateus dá 2 capítulos, Marcos dá menor, e Lucas pequenininho. Ele separou apenas 4 versículos para falar sobre as catástrofes, o final dos tempos, né? A catástrofe cósmica, a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Ele fala de um retorno do Filho do Homem, que o Senhor voltaria e vai julgar toda a nação. E é interessante que nós pouco falamos sobre essa segunda volta, nós católicos, pelo menos. Falamos muito pouco sobre esse retorno de Jesus. Bom, a partir do capítulo 22, começa a conspiração contra Jesus. Aí Jesus, é interessante que eu coloco aqui, já quase terminando a aula, é o seguinte, no centro da conspiração,
ao mesmo tempo que está acontecendo a conspiração contra Jesus, como que eles iriam condenar Jesus Cristo? No centro da conspiração, nós temos aí a instituição da Eucaristia. Capítulo 22, versículo 19, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo. Não representa não, gente. Isto é. A palavra é clara. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então, por isso que quando o padre termina, na oração segunda, a oração eucarística, quando termina, nós falamos que estamos celebrando a memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Jesus ali, já no prenúncio da morte, ele coloca a Eucaristia, porque a Eucaristia representa exatamente aquilo que o padre fala na oração eucarística, a primeira palavra, né, que o padre fala assim, que depois, eis o mistério da fé. Então, nós falamos que estamos recordando a memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Falamos isso por qual motivo? Por causa da Eucaristia, porque está aqui. O Evangelho de João, interessante, o Evangelho de João, ele retira, não é que ele João não tenha colocado a Eucaristia, não reconheça a Eucaristia, ele coloca o lava-pés, o único evangelista que fala, ele coloca no centro da instituição da Eucaristia ali, ele colocou antes o lava-pés. Os evangelhos sinóticos colocam a instituição da Eucaristia. E depois ele fala, depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Por isso que o padre fala, em memória da morte e ressurreição. Por isso que é derramado em favor de vós. Vocês vão fazer parte também de todo o projeto que eu estou vivendo. E aí, começa o quê? Neste momento, os olhos dos discípulos se abrem para o pior. Eu vou falando aqui com vocês, talvez seja chato falar isso, mas eu fico arrepiado quando eu vou falando da palavra de Deus e encontrando alguns pontos. Tem hora que os nossos olhos abrem para o pior. Depois que Jesus ele institui a Eucaristia e ele faz o anúncio da traição de Judas, acontece o pior. Os discípulos caem a ficha, entende realmente que Jesus vai ser morto, que aquilo ali não é brincadeira e vai dar ruim, como diz aí a juventude, vai dar ruim. Não vai ser bom, não. Então começa uma discussão entre os discípulos, quem vai ficar no lugar dele. Realmente esse moço vai morrer, o Messias vai morrer. Então começa uma discussão entre eles, lá no versículo 24 do capítulo 22, quem seria o maior entre nós? Entre os outros, aqueles que estavam lá. Judas sai, ficaram 11, mas quem vai ser? Então Jesus, ele ainda dá essa resposta. Os reis das nações as dominam e os que as tiranizam são chamados de benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Então, quer dizer, o mundo faz isso, o mundo tiraniza, o mundo quer ver quem é maior do que quem manda. A nova ordem não tem quem manda, é quem serve. Esse é o mais importante para Jesus. Só faz parte da Eucaristia, da mesa eucarística, aquele que serve. Isso é fundamental no Evangelho de Lucas. E aí acontece o fato trágico. Jesus, posteriormente, ele é julgado, ele vai primeiro a Pilatos. Pilatos, ele está na região da Judéia.
que é naquela região de Jerusalém. Depois ele é mandado porque ele veio da Galileia. Quem é que mandava na Galileia? Herodes. Ele vai a Herodes, né? Depois Herodes faz as pazes, porque Herodes e Pilatos eles eram meio intrigados, ciumados, porque César parece que não estava muito satisfeito com Pilatos, e entre Pilatos e Herodes havia uma desavença. Então, o que acontece? Até porque Herodes era hebreu e Pilatos é romano, é governador, por isso que recebeu o nome de governador. Bom, mas não é o caso agora. O caso é que, então, ele é condenado, e aí acontece o fato trágico, a conversa de Jesus na cruz, acontece o sepultamento. E eu termino a aula agora. Enquanto que os outros evangelhos, sobretudo o evangelho de João, as aparições de Jesus, a ressurreição, acontece de forma miraculosa, cheio de detalhes. Jesus, ele entra, ele sopra o Espírito, ele faz com que ele entra com as portas fechadas, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Jesus entra no local onde os discípulos estavam e diz: a paz esteja com vocês, e faz aquela coisa toda miraculosa, que não está errado. Para Lucas, o conhecimento da ressurreição se faz na caminhada do discipulado. Primeiro, acontece que algumas mulheres vão ao túmulo, elas eram mais sensíveis, vão ao túmulo, era um costume de levar perfumes, mas chega lá, não encontra nada. A única coisa, elas encontram um anjo que diz assim: olha, por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Mas não tinha nada. E elas só se lembraram disso mais tarde. Quer dizer, não conseguiram entender por que o túmulo estava vazio e por que essa palavra foi dita a elas. Por que vocês procuram aquele que vive no lugar dos mortos? Bom, elas voltam e contam às mulheres, desculpa, as mulheres voltam e contam aos discípulos, mas os discípulos recusam o testemunho das mulheres. No ser humano, a nova ordem e a velha ordem está sempre em combate. Não fica pensando que você é o filho pródigo, não, tá? Você pode ser o filho que ficou em casa, a velha ordem. E não fique pensando que você é a velha ordem, não. É possível que você também seja o filho pródigo. Nós carregamos dentro de nós essas duas ordens. Os apóstolos não aceitaram a proclamação que foi dada pelas mulheres. Recusaram. Elas viram Maria Madalena, Joana, que era esposa de Cusa, que foi administrador do palácio de Herodes, e Maria, mãe de Tiago. Três mulheres. O número 3 é muito significativo, não era uma mulher só. Não se tratava de uma psicose, de alguém que estava vendo uma coisa. Se fosse psicose, não existe psicose coletiva. Todo mundo vê e ouvia a mesma coisa, mas eles não deram crédito. Então, os discípulos começam a diáspora, a saída de Jerusalém. 2 discípulos começam a fazer esse caminho de partida, de ir embora de Jerusalém, meio que às escondidas, com as frustrações. E no meio da frustração, eu falava da parábola hoje do filho pródigo, e eu falava que o filho pródigo, depois que passou privação, é que ele voltou. Eu disse que esse evangelho, você podia vê-lo em qualquer perícope, em qualquer trecho do evangelho. Aqueles discípulos estavam passando privação, medo de serem mortos. Então Jesus, ele entra na vida, na vida daqueles 2 discípulos que estavam cabisbaixo, e anda.
E Jesus, acho que andou com eles desde Jerusalém, mas eles não viram. A tristeza era grande. Parece o filho pródigo, não é? Cabeça baixa, ombros baixos, olhos fundos. Não parece? Eu não falei isso hoje? Parece que isso se repete na vida do discipulado o tempo todo. Então, eles vão embora. Então, Jesus começa aquela conversa com os discípulos de Emaús. O que vocês estão conversando pelo caminho? E eles, então, meio que abrem os olhos, mas não reconhecem Jesus. Os olhos são tapados quando os olhos estão cheios de raiva, de ódio, de pecado, não consegue ver Jesus. Então eles falam assim: por acaso você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E começa: não sei não, o que aconteceu em Jerusalém? Aí mataram Jesus, ele era um grande profeta, poderoso em obra, em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Mas os nossos chefes, os sacerdotes, o condenaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Jesus nunca mentiu que ele iria redimir, mas não era do jeito. Eles queriam um Messias davídico, que entrasse com um cavalo, com alazão, com a espada empunhalada, com toda a força. Eles tinham um projeto, o projeto deles não era o projeto de Jesus. Então, ele chega até a contar, é verdade, que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, porque diz que foram lá, encontraram o túmulo vazio, né? Mas não encontraram o corpo, voltaram até dizendo que tinham tiveram uma visão de anjos que declararam que ele está vivo, mas nós não acreditamos nessa história, não, né? E Jesus estava caminhando com eles. Então, Jesus olha para aqueles dois e fala: insensatos, vocês são lentos de coração, vocês são lerdos, na verdade, né? O que foi que os profetas anunciaram? Então, Jesus ele retoma as escrituras e fala sobre o que estava escrito sobre ele. E no final, um caminho, como todos nós temos que tomar uma decisão na vida. Jesus, então, espera que os discípulos façam essa decisão. Chamar Jesus para ficar com eles. Então, Jesus tinha um caminho, era uma bifurcação. O caminho ia para a direita, para a esquerda. Os discípulos tomaram uma decisão de ir para um lado. Jesus fez de conta que ia para outro lado, porque Deus não abandona. Ele faz de conta para ver como é que estava o nível de consciência. E eles, então, faz aquele clamor: fica conosco, já é tarde, o dia declina, é perigoso, tem muitos ladrões, porque havia muitas revoltas contra o Império Romano, havia muitas pessoas saqueadoras que estavam ali naquela região próximo de Jerusalém, muitas montanhas, muitas emboscadas. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. Então Jesus topou, ficou com eles. E aí lembra da Eucaristia que ficou no centro? Jesus então ele pega um pão, abençoa o pão e partiu o pão na frente dos discípulos. E na hora que Jesus parte o pão, Lucas conta isso, parte o pão eucarístico, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem quem é Jesus. Então a Eucaristia é a memória da morte e ressurreição. Aquilo que Jesus falou, enquanto eles tramavam a morte, Lucas coloca a Eucaristia como o centro de toda a evangelização. A Eucaristia é o cume, é o ápice, é o grande finale, é o grande final da presença de Jesus, é o desfecho. Então, naquela mesma hora, eles abriram os olhos, o medo de emboscada, o medo de serem roubados, o medo de serem mortos, tudo foi embora. O dia declina, já é tarde, já tinha passado.
eles voltam para Jerusalém e vai anunciar aos seus companheiros. E os companheiros falaram que Jesus também havia aparecido para eles. Então, não está sendo contrário ao que João falou. Apareceu para eles. Mas Lucas prefere mostrar esta aparição no caminho, na caminhada. Por isso, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do discípulo. Eu espero que vocês tenham caminhado comigo e tenham se apaixonado com Jesus, com Lucas, nessas 4 aulas ou 4 encontros com esse magnífico escritor que trouxe a docilidade do Espírito nas palavras de Jesus, que trouxe um homem ungido, que trouxe uma opção pelos pobres, pelos pecadores, pelas mulheres, pelos afastados, que trouxe a nova ordem, os convidados, todos são dignos a participarem do banquete, que trouxe a Eucaristia como a memória da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É isso. Lucas é isso e muito mais. Espero que vocês leiam e que essas aulas, esses 4 encontros, ao vocês agora lerem o Evangelho de Lucas, são 24 capítulos, vocês vão ter uma outra visão, com certeza, de tudo aquilo que está escrito. Então, terminando, abrindo para as perguntas, para as considerações. A minha mãe está presente, o Ney, que é meu primo, está presente. Estou olhando aqui algumas pessoas na aula. Tem gente de Paracatu, a minha comadre Cidileia está presente, a Regina, lá de Ouro Branco, muitos aqui da nossa cidade de Uruana de Minas, tem gente de Garapuava, minha ex-comunidade, paróquia amada, né, que eu tenho sempre no coração, o Zito está aí presente também, gente de Unaí, meus ex-paroquianos, Cercado. Bom, fico muito feliz com a presença de vocês. Aberto para as considerações, para perguntas, para falas. Tiana. Eu gostei muito quando o senhor disse essa frase: participar da mesa da Eucaristia, quem serve. Aí me fiz a pergunta: como eu estou servindo ao Senhor? Como está a minha vida para eu participar da mesa eucarística? Então, foi de grande valia esse estudo e a gente viu o Evangelho com olhos diferentes. Então, quero parabenizá-lo porque realmente ajudou bastante na compreensão da palavra de Deus com relação a Lucas. Muito obrigada. Obrigado você, Tiana. Muito bem. É isso mesmo. Você trouxe um ponto muito importante no Evangelho de Lucas. Mais alguém quer participar? Lembrando que você está sendo visto pelo YouTube, viu? Dalmi, meu grande amigo. Ligar o áudio, viu, Dalmi? Seu áudio está desligado. Pronto, Dalmi. Olha eu novamente aí. É sempre bem-vindo. Eu fiquei curioso, porque Pedro deixou bem claro que não acreditava que Jesus ia ser crucificado, né? Ia morrer. E eu fiquei curioso, será que ninguém que acompanhava Jesus, os discípulos dele, também acreditava que ia chegar a esse ponto trágico de Jesus ser crucificado? Dalmi, é uma questão muito boa que você está falando aí. Eles sabiam, era inevitável, os rumores, as conversas ali. Mas, no fundo, eles alimentavam uma esperança que era deles, não a esperança de Jesus. Uma esperança de um Deus davídico, de um homem que fosse tomar o reinado do nosso pai Davi, há 1000 anos antes, né? Então, sabe quando você sabe, é redundante o que eu estou dizendo, sabe quando você sabe que não tem saída, mas você espera uma outra saída?
eu imagino que era assim os discípulos. Tanto que ele chegou a querer discutir quem ficaria no lugar de Jesus, quem seria o maior, né? Mas eles sabem daquilo que era inevitável, mas esperava um desfecho diferente. Uhum. Eles esperavam que ali no finalzinho ali as coisas poderiam mudar no último, nos acréscimos final, né? Eles acreditavam que poderia tudo ser mudado, né? E Jesus não caiu nessa tentação. Por isso que, voltando lá no capítulo 4, a última tentação foi em Jerusalém, né? Joga-te daí, que o Senhor mandará seus anjos. Essa tentação, possivelmente, também caiu em Jesus, e Jesus não caiu nela. Quer dizer, ele também foi tentado com isso, mas ele não caiu nessa tentação de... Ele poderia fazer isso que você está dizendo, mas ele não fez. Ele fez a vontade do Pai. Obrigado, viu, Dami? Ele aceitou, né? Exatamente. Ele cumpriu a vontade do Pai até a morte. Marta levantou a mão também. Padre, boa noite a todos, Boa né? noite. O que eu achei mais interessante, assim, que eu fiquei, assim, de tudo que o senhor falou aqui, a importância, assim, na hora que o pai recebe o filho e o irmão fala, este teu. Eu achei assim, a parte mais... que fiquei tão emocionada, falei assim, gente, para Deus, assim, não importa a hora que a gente chega, os pecados, com tudo aquilo, né? Mas ele quis mostrar assim, não importa o que você fez, eu te acolho, né? Aquele acolhimento do pai ali com o filho, para mim foi o que fechou, assim, É sabe? Fiquei verdade. muito emocionada. E ele lembra, Marta, a velha ordem, né? Este teu filho, e ele responde, não, esse teu irmão. Esse teu irmão, pode ler, todas as traduções coloca isso. Esse teu filho gastou os bens com prostitutas, tá? Eu sei disso. Mas esse teu irmão estava morto. Reviveu, estava Esse perdido. acolhimento, né? Alegre comigo, né? Não seja mesquinho, alegre-se com teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Maravilhoso a sua participação. Mais alguém? A Denise, de Unai. É o Ganga. É o Ganga. É o esposo da Denise. Boa noite, Ganga. Uma benção, Deus primeiramente. abençoe. Muito saudade do senhor. Também muita saudade, Ganga. Nossa amizade aí. Estou chegando agora, estou vendo aqui e com os outros, estou vendo aqui com os outros. Graças a Deus que o senhor está passando na vida da gente sempre. É muito bom, muito feliz a gente ficar com o senhor aqui. A gente está aguardando o senhor aqui para a gente, primeiramente, dar a benção ao senhor, participar de uma paçoquinha aqui, viu? Tá bom. E o frango também, né, Ganga? Eu tô esperando o senhor aqui, só se eu marcar. Tá se eu bom. marcar, seja bem-vindo, viu? Obrigado de coração, viu, Ganga? Pela amizade. Eu cheguei agora e estou aguardando, estou vendo aqui o senhor e estou com muita fé que o senhor está marcando assim, presente na vida da gente, viu? Muito obrigado, senhor. Obrigado, Ganga. Você também, viu? De verdade. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Que é santo. Obrigada, Padre. Obrigado, você também. Eliane, boa noite a todos. Quero agradecer por muita sabedoria das palavras. É muito gratificante para mim. Obrigado, viu, Eliane? É isso, então, gente? É isso? Semana que vem, nós vamos ter, então, esse livro nós encerramos. Semana que vem nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Pensa um tema bacana que é educação e fraternidade e educação, que é tema que já foi tratado 2 vezes na campanha da fraternidade. E vamos falar sobre isso, e sempre vamos alternar. Já falamos sobre o sínodo, falamos agora sobre o Evangelho de Lucas em 4 encontros, vou falar sobre a campanha da fraternidade, e vamos depois estudar outro livro bíblico, se Deus quiser. E você está convidado. Aproveite aí, entre no nosso canal do YouTube, Paróquia Imaculada Conceição de Uruana de Minas, e se inscreva, mande o link aí para seus amigos e pede para se inscrever,
para marcar o sino aí e receber as notificações das nossas aulas, programas, tirar dúvidas por aqui. Muito obrigado a todos e Deus abençoe todos vocês. Força de Deus é o que eu desejo a todos.